O que acontece quando uma superpotência em colapso fica sem tanques, sem ideias e sem tempo? Aparentemente você tem isso, o chamado tanque Dente de Leão da Rússia, 4 anos depois do que deveria ter sido uma conquista relâmpago de Kiev. A outrora temida máquina de guerra de Putin agora está colocando barras de aço em tanques soviéticos antigos e chamando isso de inovação. Essa engenhoca bizarra, um T-72, T-80 ou até mesmo um T-90M envolto em floretes de metal soldados, parece mais uma escultura de sucata do que tecnologia de campo de batalha. Por trás da propaganda há uma verdade mais dura. A indústria bélica da Rússia está ruindo, sua doutrina está desmoronando, e o tanque Dente de Leão pode ser o símbolo mais absurdo desse fracasso até agora. Então vamos dar uma olhada mais de perto em por que essa estranha flor de aço não é apenas risível, mas também perigosa. Mas, quanto à Rússia, antes de tudo, vamos deixar claro sobre o que estamos olhando aqui. A Rússia perdeu mais de 4.100 tanques na Ucrânia, de acordo com os dados visualmente confirmados da Oryx, um número que provavelmente representa apenas uma parte das perdas reais. Isso está no mesmo nível dos blindados destruídos durante a Batalha de Kursk na Segunda Guerra Mundial, o confronto que marcou a primeira derrota decisiva da Alemanha nazista na Frente Oriental. A história não se repete, mas certamente rima, e os tanques de Putin estão queimando praticamente na mesma região geográfica onde os de Hitler queimaram 8 décadas antes. O tanque Dente de Leão em questão não surgiu do nada. É a mais recente e desesperada das tentativas absurdas da Rússia de manter seus blindados funcionando tempo suficiente para fazer diferença. Para entender como chegamos aqui, precisamos analisar a evolução da proteção dos tanques russos. O que parece menos uma inovação militar e mais uma comédia de erros com consequências fatais. Antes de explorarmos esse Frankenstein de máquina de guerra feita de sucata, se estiver gostando da análise, inscreva-se no The Military Show. Nós decodificamos a guerra moderna pelo que ela realmente é, sem enrolação, sem filtros, só fatos. Agora, de volta ao Dandelion. Para entender como chegamos até aqui, precisamos olhar para a evolução da proteção dos tanques russos, que parece menos uma inovação militar e mais uma comédia de erros com consequências fatais. Tudo começou com o surgimento dos tanques tartaruga em meados de 2023. As tripulações russas começaram soldando chapas de metal grosseiras sobre seus veículos, criando tetos improvisados que, teoricamente, detonariam drones FPV antes que atingissem componentes vitais. A lógica era simples. Se os drones ucranianos atacavam as torres dos tanques por cima, bastava colocar outra camada de metal para protegê-las. Na prática, essas modificações adicionaram peso significativo, mas fizeram pouco para realmente proteger o tanque. Além disso, a chapa de metal feita para impedir drones era tão fina que cargas ocas ainda a atravessavam facilmente. Ainda pior, o contorno modificado do tanque também ficaria mais visível para a vigilância inimiga, grande parte dela apoiada por drones, semelhante às unidades kamikaze. Operadores de drones ucranianos se adaptaram em semanas, ajustando ângulos de ataque ou usando ogivas mais potentes. Em meados de 2024, reconheceu-se que os tanques tartaruga eram apenas uma moda passageira, improvável de ser usada fora da Ucrânia, e mesmo lá tiveram pouco ou nenhum impacto nas perdas de tanques russos. Mas antes de continuar, agradecemos ao patrocinador de hoje, Private Internet Access, também chamado de PIA, o provedor de VPN mais transparente do mundo, com a confiança de mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo, é líder em privacidade online. Sempre que você navega em um dispositivo desprotegido, está transmitindo uma grande quantidade de informações abertamente, que podem ser visualizadas por várias entidades diferentes antes de chegar ao site. A VPN oculta seu endereço IP e criptografa sua conexão com a internet, protegendo seus dados do seu provedor de internet, administradores de rede e até mesmo da vigilância do governo. Sem uma VPN, navegar na internet se assemelha a enviar uma mensagem privada em um grupo de bate-papo. Todos podem ver o que você faz, mas com a PIA sua atividade fica protegida em um túnel seguro e criptografado. A política de não registros já foi comprovada em tribunal e auditada de forma independente pela Deloitte, uma das maiores empresas do setor. Além de segurança, a PIA garante liberdade online. Viajando para o exterior ou acessando conteúdo indisponível na sua região,
a PIA resolve para você. Com servidores em mais de 91 países e em todos os 50 estados dos Estados Unidos, ela suporta compartilhamento de arquivos P2P e funciona com os principais serviços de streaming, permitindo acesso a mais conteúdo de qualquer lugar. Uso a PIA ao jogar para conectar a servidores locais e diminuir a latência. Ela também é excelente para desbloquear conteúdos regionais em plataformas como Netflix, Hulu e outras. A PIA está disponível em todas as principais plataformas: Windows, Mac Sistema Operacional Linux e Sistema Operacional Android e outras. E com apenas uma assinatura, você pode proteger um número ilimitado de dispositivos ao mesmo tempo, perfeito para proteger toda a sua vida digital. Neste momento, há uma oferta exclusiva para nossos espectadores. Acesse piavpn.com/The Military Show, também na descrição, para obter 83% de desconto no Private Internet Access, reduzindo o valor para apenas $2,03 por mês. Você ainda ganha 4 meses extras grátis. E se você ainda estiver em dúvida, eles oferecem uma garantia de reembolso de 30 dias e o suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, está sempre disponível para ajudar. Então vai experimentar o Private Internet Access agora mesmo. Sua privacidade merece nada menos do que isso. E com o PIA, você está em boas mãos. No final de 2025 vieram os tanques ouriço, cobertos de espinhos de metal e cabos feitos para enroscar as hélices dos drones ou danificar seus sensores, conforme eles desciam. Algumas versões envolviam o tanque inteiro com cabos de aço, formando um casulo militar. Outros tinham hastes de metal em ângulos estranhos, supostamente para agarrar ameaças próximas. O Ministério da Defesa da Rússia exibiu com orgulho esses veículos, afirmando que são uma adaptação inovadora para o campo de batalha. Porém, os ouriços enfrentavam os mesmos problemas das tartarugas. Ainda pior, o peso adicional, que às vezes ultrapassava várias toneladas, transformava tanques já lentos em alvos rastejantes. Eram tanques T-72 e T-80 que normalmente seriam amplamente utilizados no campo, apesar de serem provenientes dos estágios finais da engenharia soviética. Pior para o ouriço era o fato de que algumas modificações podiam interferir nos próprios sistemas defensivos do tanque. O emaranhado de fios podia se enroscar na torre, impedindo que ela girasse corretamente ou até bloqueando a escotilha usada para acessar ou evacuar o veículo. As forças ucranianas logo perceberam que os tanques ouriço eram mais lentos e tinham menor consciência situacional, facilitando emboscadas com armas antitanque convencionais. E em 2026 tivemos o Dente de Leão, ou Adovanchik em russo, que o Ministério da Defesa do Kremlin patenteou recentemente com verdadeiro orgulho. O projeto usa hastes de metal reforçados soldadas para criar uma barreira tridimensional ramificada, com malha resistente preenchendo os espaços entre as flores. Toda a estrutura se assemelha, bem, a um dente de leão. Se dentes de leão fossem feitos de aço e montados em plataformas de armas que custam milhões de dólares, o conceito por trás do dente de leão, na verdade, faz algum sentido tático, pelo menos no papel. O drone FPV deve, de preferência, tocar primeiro as hastes externas do tanque e não atingir a blindagem diretamente. Isso força a explosão a ocorrer a uma distância maior do casco, teoricamente reduzindo a eficácia da explosão ao enfrentar um enxame de drones, em terreno aberto. Múltiplas camadas ramificadas podem aumentar a sobrevivência ao fazer a Ucrânia gastar mais munição por abate. Se são precisos 12 drones para desativar um tanque padrão, o Dente de Leão pode exigir outros 12, dando à Rússia um tempo precioso para avançar em terreno aberto. E essa é a frase-chave: terreno aberto. A blindagem Dente de Leão faz sentido apenas no cenário específico em que tanques russos avançam pelos campos em direção às posições defensivas ucranianas. Isso, de fato, resume grande parte das táticas russas atuais. Nessas investidas precipitadas, as tripulações sacrificam mobilidade e visibilidade para ter mais chance de sobreviver a ataques de drones. Quando sua doutrina estratégica envolve lançar blindados contra defesas preparadas até que algo consiga romper, qualquer modificação que aumente a vida útil do veículo, mesmo que por alguns minutos, pode ser considerada válida. Em teoria, o Dente de Leão é uma evolução imediata e uma melhoria em relação à mecânica do ouriço. Ao distribuir os tubos em uma grade, em vez de espalhar um monte de fios por todo o tanque, o veículo ainda mantém um pouco de mobilidade e reconhecimento. O design deveria ser mais leve e tornar o tanque mais móvel que o anterior, mesmo sendo mais lento que o original.
Além disso, o design também foi aplicado ao T-90, o principal tanque russo atualmente, que está sendo usado ativamente no campo de batalha na Ucrânia. Há uma teoria de que a Rússia pode usar dentes de leão para mover tanques por campos abertos, tornando-os menos vulneráveis a drones ucranianos. Mas assim que esses campos abertos acabam, as limitações do dente de leão ficam evidentes. No combate urbano, esse design passa de uma inovação defensiva para um passivo catastrófico, e situações urbanas são algo em que a Rússia historicamente tem sido péssima durante a guerra, na Ucrânia. A cidade de Pokrovsk, por exemplo, está sob cerco ativo desde julho de 2024. E, em janeiro de 2026, as forças ucranianas ainda relatam controlar a parte norte da área e impedir que a Rússia consolide completamente sua ofensiva. Isso ocorre porque adicionar volume e massa a um tanque projetado para ser leve e móvel é uma desvantagem inevitável. A estrutura metálica prende-se nos cantos dos prédios, fios de energia e destroços, e a massa adicional dificulta a manobra ou o ganho de velocidade. Segundo o ex-comandante de tanque britânico, Coronel Hamish de Breton Gordon, é improvável que os tanques Dente de Leão consigam Snirdle, gíria militar para manobrar silenciosamente por florestas e terrenos mortos para obter surpresa. Embora o design do Dente de Leão seja mais transparente que os anteriores, ainda exige adicionar uma rede ao redor do tanque. A guerra moderna de tanques depende de ópticas e sensores avançados, permitindo identificar alvos de longe e atacar antes de serem atingidos. Os flósculos de metal do Dente de Leão criam pontos cegos no campo de visão do comandante. Os artilheiros têm dificuldade para seguir alvos entre as hastes de aço. Os sistemas defensivos do tanque, como equipamentos de guerra eletrônica para bloquear drones, podem ter a eficácia reduzida devido à interferência da gaiola de metal no sinal. Em termos de mobilidade, algumas estimativas sugerem que a estrutura Dente de Leão adiciona várias toneladas extras de aço a tanques já sobrecarregados por modificações anteriores e que frequentemente operam com motores sobrecarregados devido à má manutenção. Essa massa extra leva os sistemas mecânicos ao seu limite, e a gaiola adicional aumenta a complexidade do veículo, o que pode aumentar diretamente suas demandas de manutenção. De acordo com pesquisadores das plataformas Resergão e Viscovy Vistum, que analisam imagens de satélite de instalações de armazenamento e reparo, a capacidade de reparo de tanques russos caiu de mais de 120 veículos por mês no início de 2022 para apenas 30 a 35 no início de 2025. E aqui está a pior parte. A gaiola Dente de Leão pode, na verdade, tornar os tanques russos mais fáceis de destruir. O oposto exato da intenção do seu design, o tamanho e o perfil muito maiores, tornam os veículos muito mais visíveis à distância. Drones de reconhecimento ucranianos identificam tanques Dente de Leão de longe, dando mais tempo às equipes antitanque para emboscadas. A silhueta distinta se destaca mesmo com tentativas de camuflagem. O coronel de Breton Gordon sugeriu que melhorias marginais contra drones provavelmente serão anuladas por tornar o tanque um alvo maior e mais lento para todo o resto do arsenal da Ucrânia, e a Ucrânia tem um arsenal considerável atualmente. Além dos drones FPV, as forças ucranianas acumularam milhares de mísseis guiados antitanque de fornecedores da OTAN, incluindo Javelins, NLAWs e AT-4. Eles receberam tanques modernos que superam os russos em quase todas as categorias. Eles criaram táticas de enxame de drones capazes de sobrecarregar defesas de veículos pela quantidade. O Dente de Leão pode deter drones iniciais, mas operadores ucranianos mostraram notável adaptabilidade. Eles já enviam enxames de drones de vários ângulos, tática que pode ser adaptada em tempo real para contornar mudanças na blindagem. Então, quão eficaz é o tanque Dente de Leão? Imagens de satélite do final de 2025 mostraram apenas alguns tanques equipados com Dente de Leão parados em armazéns ou áreas de depósito. Ainda não há evidências de que esses veículos tenham visto combate real. Se forem implantados, devem ter algum sucesso inicial, porque as forças ucranianas ainda não otimizaram suas táticas para essa configuração. Isso é comprovado pelo simples fato de que a Ucrânia também depende do uso de blindagem física e redes como opção defensiva preferida, mesmo que sacrifique um pouco de mobilidade. Se ambos os exércitos tiveram quase 4 anos para aprimorar projetos e só avançaram até a sobreposição de defesas físicas, provavelmente essa é uma das melhores soluções possíveis.
Mas essa vantagem será temporária. A Ucrânia tem mostrado consistentemente capacidade de analisar, se adaptar e contra-atacar as inovações russas. Em poucas semanas, os tanques Tartaruga obtiveram ganhos iniciais de sobrevivência, até que equipes de drones ucranianas aprenderam a atingir seus pontos fracos. O tanque Ouriço, da mesma forma, teve uma breve janela de eficácia marginal. O Dente de Leão provavelmente seguirá o mesmo padrão. O contexto mais amplo torna a obsessão da Rússia por gaiolas em tanques ainda mais desesperada. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia pode não ter tanques principais suficientes para conduzir operações ofensivas eficazes, além do início de 2026 se mantiver o mesmo ritmo operacional e sofrer perdas semelhantes. A Rússia começou a guerra com aproximadamente 3.300 tanques em serviço ativo e algo entre 5.000 e 17.500 em armazenamento. Porém, muitos desses veículos estavam em condições tão ruins que mal eram funcionais. E à medida que entramos em 2026, a Rússia já consumiu a maior parte do que tinha prontamente disponível. As taxas de perda de tanques também aceleraram gradualmente, apesar de haver menos veículos no campo de batalha, uma situação paradoxal explicada pela redução da densidade de blindados. Isso faz dos tanques restantes alvos mais fáceis, como uma imunidade de rebanho inversa. Quando você tem menos tanques oferecendo defesa e vigilância sobrepostas, cada veículo restante se torna exponencialmente mais vulnerável a ataques coordenados de drones. E a produção interna da Rússia não consegue acompanhar essas perdas. Estimativas sugerem que a Rússia pode fabricar cerca de 250 tanques modernizados por ano, incluindo versões atualizadas dos T-72, T-80 e T-90. Enquanto isso, eles perdem tanques a uma taxa mais de 3 vezes maior. O gargalo na produção piora ao considerar a capacidade de reforma. A Rússia começou a guerra retirando dos estoques os tanques em melhor estado, que exigiam reparos mínimos. Agora recorrem a veículos que ficaram décadas expostos ao clima da Sibéria. Muitos não têm componentes críticos, canibalizados anos atrás para manter outros tanques funcionando. Isso é agravado pelo fato de que a Rússia recorreu a tirar peças de museu do esquecimento. Os T-62 apareceram nas linhas de frente em maio de 2022, chocando os analistas que consideravam esses tanques obsoletos por qualquer padrão moderno. Em novembro de 2024, a Rússia chegou a implantar T-34 de verdade, que eram veículos da época da Segunda Guerra Mundial e deveriam estar em livros de história. Tanques de 80 anos sendo enviados para enfrentar armas modernas resumem a crise de equipamentos da Rússia. O tanque Dente de Leão se encaixa perfeitamente nessa narrativa de desespero industrial, disfarçado de inovação. Não é um avanço tecnológico, nem mesmo uma engenharia particularmente inteligente. A Rússia pega tanques que mal pode perder e solda sucata neles, esperando que várias camadas protetoras compensem a baixa qualidade do projeto. Os planejadores militares russos estão basicamente jogando aço no problema e esperando que a física os favoreça. Veja o que a Rússia esqueceu ou talvez nunca tenha aprendido. O design de tanque sempre equilibrou 3 fatores concorrentes: poder de fogo, a capacidade do tanque de destruir ameaças; proteção, a capacidade do tanque de sobreviver ao fogo inimigo; mobilidade, capacidade do tanque de manobrar eficazmente. O tanque Dente de Leão compromete simultaneamente os 3 aspectos. O poderoso canhão principal de 125 mm do T-90 é muito menos eficaz quando o atirador mal consegue enxergar através da grade de metal para adquirir alvos. No segundo aspecto, a estrutura adicional pode tornar o tanque um pouco mais eficaz contra uma ameaça específica, que são os drones FPV, mas não está nada claro como isso se aplica a armas convencionais. No combate entre tanques, quem dispara primeiro costuma vencer, pois a maioria possui munição perfurante, tornando o revestimento menos relevante. Isso acabaria facilmente com alguns centímetros extras de metal. Porém, a mobilidade limitada e a menor percepção do campo seriam o ponto fraco do tanque. Vamos direto ao cerne do problema. Esses desenvolvimentos resultam das diferenças na forma como Rússia e Ucrânia lidam com as ofensivas de drones uma da outra. Como pode imaginar, a Rússia usa barreiras físicas, enquanto militares ocidentais enfrentam drones com inovação tecnológica. Grã-Bretanha, Estados Unidos e outros membros da OTAN desenvolvem sistemas de guerra eletrônica que bloqueiam sinais de drones, impedindo que sequer cheguem aos seus alvos.
Sistemas de proteção ativa, ou APS, podem detectar e abater automaticamente ameaças que se aproximam, sejam drones ou mísseis antitanque, a um custo de apenas alguns dólares por interceptação. Israel usou a tecnologia APS com excelente resultado, e os tanques ocidentais de próxima geração vão incorporar esses sistemas como equipamento padrão. Ao derrotar dezenas de drones automaticamente sem afetar as demais capacidades do tanque, o problema está resolvido. Quando você solda flores de metal na sua torre e chama isso de inovação, você admitiu a derrota. A resposta internacional ao tanque dente de leão variou de perplexidade à zombaria. Alguns veículos acham que o tanque terá sucesso inicial, mas a maioria vê uma lenta espiral rumo à irrelevância, assim como projetos anteriores. Ainda assim, há lições importantes aqui. Além do espetáculo absurdo, o tanque dente de leão demonstra como a guerra moderna pode tornar plataformas de armas caras obsoletas rapidamente. Drones que custam milhares de dólares podem ameaçar tanques de milhões, mudando o cálculo do campo de batalha. As forças armadas que se adaptarem mais rápido a essa nova realidade, provavelmente liderando novos avanços tecnológicos, vão dominar. A Ucrânia aprendeu essa lição melhor que qualquer outro país. As táticas de guerra com drones deles evoluíram de reconhecimento simples para operações sofisticadas de caça e destruição, passando de ataques individuais a coordenados em enxame. Eles desenvolveram uma indústria para produzir e implantar drones rapidamente, melhorando os modelos a cada poucas semanas com base no feedback do campo de batalha. As forças ucranianas mostraram que inovação não é ter o maior orçamento de defesa ou a tecnologia inicial mais avançada, mas sim adaptação incansável, criatividade para resolver problemas e disposição para abandonar métodos que não funcionam. Enquanto isso, a Rússia segue construindo gaiolas maiores. O tanque dente de leão é inovador só superficialmente. Claro, o design é diferente e incomum, mas se você olhar com atenção, ainda consegue ver o tanque tartaruga original aparecendo, com todos os seus problemas de mobilidade. E quando você compara com um tanque ouriço, as diferenças parecem ainda menores, e o design é, na melhor das hipóteses, uma solução parcial. Veja, um tanque nunca foi realmente feito para ser invulnerável a drones. Isso não é algo que foi incorporado à plataforma. E tanto a Ucrânia quanto a Rússia determinaram bem cedo que tanques sozinhos dificilmente venceriam a guerra. É que a Rússia parece não querer reconhecer esse fato. Em vez disso, continua enviando equipamentos com algumas modificações para a linha de frente enquanto perde pessoal. O fato de não poder substituir o tanque dente de leão não vai mudar essa realidade. Isso pode dar à Rússia mais meses de ofensiva e alguns quilômetros extras de território ucraniano devastado. Mas isso não mudará o rumo de uma guerra que esgota o poder militar da Rússia e destrói seu futuro econômico. Quando historiadores analisarem este conflito, o tanque dente de leão deve virar símbolo, somando-se à tartaruga e ao ouriço como exemplos de medidas desesperadas dos últimos anos da Rússia como superpotência militar. Ele servirá como um lembrete de que, na guerra moderna, não há substituto para a verdadeira inovação tecnológica, táticas adaptativas e uma doutrina militar baseada na realidade, e não na propaganda. Os criadores do lendário T-34, o tanque que ajudou a derrotar a Alemanha nazista e estabeleceu a doutrina blindada soviética por gerações, ficariam horrorizados ao ver seu legado reduzido a isso. O T-34 teve sucesso porque equilibrava poder de fogo, proteção e mobilidade melhor do que seus oponentes. Era produzido em massa, fácil de manter e operar mesmo por tripulações com pouco treinamento. Ele seguia os princípios de um bom projeto de tanque, que a Rússia trocou por esculturas de metal improvisadas e falhas nos aspectos fundamentais. Então, sim, o tanque dente de leão é absurdo, mas também é trágico, revelador e, no final das contas, instrutivo. Ele nos mostra o que acontece quando a necessidade militar colide com a incapacidade industrial, quando a propaganda exige soluções que a engenharia não pode fornecer, quando líderes de uma nação entram em uma guerra impossível de vencer. O tanque dente de leão é a máquina de guerra de Putin em miniatura, desesperada, ineficaz e condenada. Obrigado por assistir. Agora, para entender como a Ucrânia está tentando vencer sem tanques, confira nossa análise sobre um novo exército de robôs que ela planeja formar nos próximos anos. Para se manter atualizado sobre a evolução da guerra moderna e as táticas que remodelam o combate do século XXI, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.